A mãe que deixa o marido dar banho na própria filha, ela está totalmente errada, porque muitas vezes ela tem um monstro dentro de casa, não é um ser humano. Eu deixei o meu marido de 57 anos para ficar com um rapaz de 32 anos. E eu fui morar em um outro lugar e levei as minhas crianças, em qual essas crianças era filha do outro relacionamento que eu tinha, que eu deixei ele por outra pessoa. Porém, no nosso relacionamento, ele também me traiu e eu traí ele. E depois eu falei, não, não dá mais certo, vou arrumar uma pessoa e vou sair daqui. Como eu trabalhava, eu vi a possibilidade de eu alugar um kitnet, e daí eu aluguei um kitnet e fui morar e levei os meus filhos. Esse mesmo rapaz que eu arrumei, eu coloquei ele dentro de casa. O próprio pai não dava banho na minha filha, porém, esse daí, ele começou a dar banho na minha filha. Por que que eu falo que a mulher não deve deixar o homem dar banho em uma menina? Porque, gente, não é só com menina, com menino também pode acontecer, né? A minha filha era uma menina muito animada, brincava de boneca. Com um ano de convivência que eu já estava com esse rapaz, a minha filha não queria mais brincar com boneca. A minha filha vivia triste no canto, ela não pedia para eu colocar mais desenho para ela assistir. E ela era uma menina muito ativa, que gostava de brincar. Eu não imaginava que ele estava fazendo isso toda vez que ele ia dar banho nela. Eu, como uma CLT, né, tive férias e fui passar 30 dias com a minha filha. Eu digo, vou aproveitar esses 30 dias, tô vendo que a minha filha tá um pouco triste. Eu imaginava que era porque ela tava distante do pai dela. Eu digo, não, vou levar ela para o pai ver, né, porque o pai não ia lá, porque o rapaz que eu arrumei para morar comigo, ele morria de ciúmes do pai da minha filha, mas na realidade não era ciúmes. Ele estava da menina e ele não queria que ela se aproximasse do pai para que ela não falasse o que estava acontecendo. Sim, gente, toda vez que ele ia dar banho na menina, acontecia todas essas coisas, né? E eu não imaginava. Tinha dia que eu chegava em casa, ela estava no quarto dela e não queria nem sair. O que que você tem? Não tenho nada, mãe. Só isso. Eu via ela quietinha. Mas era um jeito assim como que tivesse amedrontada, com medo de alguma coisa, sabe? Com medo de falar o que estava acontecendo. E daí eu falei pra ele, olha, eu vou sair, vou passear com a minha filha. Ah, eu quero ir junto. Eu digo, não, eu vou com ela. Porque eu vou levar ela para o pai dela ver. E daí eu levei ela, e quando chegou lá, ela abraçou o pai dela chorando. E eu olhei assim, eu digo, nossa, mas ela não demonstrou pra mim nada que estava acontecendo. Na realidade, gente, eu declarava tanto o meu amor por aquele homem que estava do meu lado, que eu acredito que a minha filha, ela teve medo e receio, sabe, de falar pra mim e de me mostrar o que ele tinha feito. Porque o que ele fez, gente, deixou algumas sequelas, tá? Algumas coisas que dava pra olhar, você olhar e falar assim, não, essa menina está sendo, sabe? E daí ela abraçou o pai dela chorando e falou, pai, eu não quero ficar mais com a minha mãe, chorando. Aí eu olhei pro pai dela, eu falei, eu não entendi, porque eu vim com ela até agora, ela não tava chorando, eu chamei ela pra conversar, e ela não quis conversar, ela não quis falar nada. Aí ele chamou ela, porque o pai dela sempre foi muito carinhoso com ela. Chamou ela, sente aqui no colo de papai. Ela fez, no colo não, papai, porque ele sempre faz isso. Gente, eu já comecei a chorar. E daí ele falou, ele quem? O marido da mãe, ele sempre faz isso. Quando ele vai dar banho em mim, ele senta eu. E daí começou a contar, e daí eu comecei a chorar, né? Entrei em desespero, falei pra ele que eu não sabia de nada, não tinha ciência, né? Ele falou, você não deixava eu dar banho na minha própria filha. Agora você deixa uma pessoa que você nem conhece direito, que você foi morar com ele, me deixou por ele, e agora ele faz isso com a minha filha, isso não vai ficar assim. Eu vou lá e eu vou resolver. Ele falou que se fosse prestar uma queixa ia demorar muito e ele ia fazer do jeito dele. Eu falei, não, vamos chamar a polícia, vamos chamar sim. E daí a gente foi na delegacia, registrou um boletim. E daí fomos lá no carro da polícia, pegaram ele na hora. Gente, fizeram os exames, realmente ele tinha, né? Só que não foi de uma forma só, tá? Você já pode imaginar aí que já foi de várias maneiras e tudo. E eu só chorava, gente, porque assim, meu marido, ele me culpou, meu ex-marido, ele me culpou, né? Falou que eu fui culpada de não cuidar da menina, mas eu tinha que trabalhar. E hoje eu estou aqui contando,
né? Despertando algumas pessoas que têm criança também. Observe como que a sua criança tá, se ela tá triste, se ela tá feliz, né? Se você percebe que ela mudou a atitude dela, não estou aqui generalizando, falando que todos os pais faz isso, ou todos os padrastos. De jeito nenhum, gente. Não estou fazendo essa afirmação. Mas estou falando que a mãe deveria observar mais o filho e a filha. Porque muitas vezes está acontecendo coisas e nós, mães, deixamos passar batido. Não é que o que aconteceu comigo pode estar acontecendo com você. É uma maneira de eu alertar algumas mães, né, que moram com pessoas que não são pais. Também não estou julgando, falando que os padrastos irão fazer isso de jeito nenhum, gente. No meio de 100, se tira um que faz esse tipo de coisa. Deixa a sua opinião se você acha que o padrasto que fez isso com a minha menina, ele deveria ir preso junto comigo, porque eu também sou culpada, ou ele deveria responder pelo que ele fez sozinho. Deixa aí. Você acha que eu deveria ser presa também, que eu também sou culpada? Ou ele deve ir preso e pagar pelo que ele cometeu?